Oi, meus amigos. Voltamos a mais uma aula sobre a questão de juros. Nós vimos em aulas anteriores que juros, a gente na verdade, juros simples, o produto do capital vezes a taxa vezes o tempo. E que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de medida de tempo. Tá? Nesse caso, Manuel aplicou R$ 2.000 a juros simples de 4% ao mês durante um ano. Qual é os juros e o montante? Bom, os juros é igual a capital multiplicado pela taxa e multiplicado pelo tempo, juros simples. Bom, o capital é de 2.000. Os juros é igual ao capital, que é 2.000, multiplicado pela taxa de 4% ao mês. 4 por 100. Não colocamos só o 4, colocamos o por 100, que quer dizer 4 dividido por 100. Multiplicado pelo tempo de um ano. Só que aqui nós temos a taxa em mês, mas o tempo está em ano. Precisamos converter esse tempo também para mês, para que o tempo esteja na mesma questão do percentual da taxa. Então, um ano são quantos meses? 12. Então, no lugar de mês, no lugar de tempo, nós não vamos colocar um ano, nós vamos colocar 12, para ficar tempo em mês e taxa em mês, nas mesmas unidades. Bom, como é que eu resolvo isso de forma prática? Na parte de baixo, eu tenho 2 zeros do 100, e aqui eu tenho vários zeros do 2.000. Então, eu faço o cancelamento de um zero aqui, com um zero aqui, outro zero aqui com outro zero aqui, e na verdade calculamos os juros. 20 vezes 4 dá 80, 80 vezes 12 vai dar 960. Dividido por 1, que é esse número aqui embaixo, continua 960. Então, os juros será de R$ 960. Bom, e que então será o montante? Bom, para calcular o montante, basta pegar os juros, vou colocar aqui ao lado, tá? Fazer aqui ao lado, montante. Eu pego o capital que eu apliquei, que foi 2.000, e vou somar esse resultado com os juros, que é 960. Daí nós vamos obter, montante é 2.000 mais 960, o montante será de 2.960, tá? Então, o montante é o que você saca. Você aplicou 2.000, continuou juros. Quando terminou um ano, rendeu 960. Então, quanto você ficou em dinheiro? 2.000 que você aplicou, mais 960, 2.960. Esse é o montante, tá? Agora vamos para esse segundo item. Joaquim aplicou R$ 2.000 e obteve o montante de 2.400. Olha, se ele aplicou 2.000, então o capital que ele aplicou foi 2.000, tá? O montante foi 2.400. Se o capital foi 2.000 e o montante foi 2.400, é porque ganhou quanto de juros? Ele ganhou de juros 2.400 menos 2.000, 400. 400 foi os juros que ele ganhou, tá? Ele aplicou, ele está dizendo o seguinte, após 4 meses de aplicação. Então, o tempo foi de 4 meses. Aí a pergunta é, qual foi a taxa? Qual foi o percentual que ele aplicou? Aí vamos lá. Juros é igual a CID. Os juros que ele conseguiu ganhar foi de 400. O capital é de 2.000, tá? A taxa é o que ele quer e o tempo é de 4. 400 é igual a 2.000 vezes 4, nós obtemos 8.000. Esse 8.000 está multiplicando, vai para outro membro dividindo. Então temos 400 dividido por 8.000. Aí a gente vai saber quem é a taxa agora, tá? Cortando um zero com um zero, um zero com um zero, sobrou 4 dividido por 80. Vamos pagar aqui para complementar o problema. Então, nós teremos aí agora aqui I, é 4 por 80, tá? Então, I deu 4 dividido por 80. Então, quem é 4 dividido por 80? Você talvez diga assim, não dá para dividir, dá.
Na verdade, a gente faz dessa seguinte maneira. 80, aí agora a gente coloca 0, coloca um 0 aqui, ó. 40, dá para dividir por 80? Ainda não. Então, coloco outro 0 e aqui outro 0. 400 dá para dividir por 80? Dá 5. 5 vezes 80 dá 400. Para 400 dá nada. Então, I dá igual a 0,05. Essa é a taxa. Aí você diga assim, mas eu queria a taxa em porcentagem, eu não queria em vírgula. Bom, você pega o valor e multiplica por 100. Aí você vai ter a taxa de quê? 0,05 vezes 100 vai ser o quê? 100 vezes 0,05, 5 vezes 00, 5 vezes 00, 5 vezes 1, 5. 0 vezes 0, 0, só vai dar 0 agora. Duas casas, anda duas casas. Então vai dar 5,00%, ou melhor, a taxa é de 5%, tá? Esse é o resultado desse segundo item, quando a gente calcula a taxa. Tá? Eu agora irei fazer um terceiro item para vocês aqui, bem breve, que vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou querer calcular. O problema vai ser o seguinte, a André aplicou R$4.000 e ganhou R$1.000 de juros. Sabendo que essa aplicação foi a juros de 5% ao mês. Ponto. Quantos meses foi aplicado? Então vamos saber quantos meses foi aplicado. Bom, juros é igual a capital vezes I vezes o tempo. Os juros que ele ganhou, veja, ele não deu um montante, tá? Ele deu os juros, ó. Eu ganhei 1.000 de juros. Se eu dissesse quem era o montante, aí você tinha que pegar o capital, somar com os juros, 4.000 mais 1.000 daria 5.000 o montante, tudo. Mas na verdade você pegou 1.000, que é os juros que você ganhou, o capital foi de 4.000, a taxa foi de 5% ao mês, e eu quero saber quem é o tempo. Aí agora a gente vai fazer isso, tá? A gente quer saber quem é o tempo, né? Quanto tempo foi botado para a pessoa ganhar esses juros. 4.000 vezes 5. Então vamos lá. Desculpe, 5% ao mês, 5 por 100. Esqueci isso, hein? Não pode colocar só o 5. 5% não é um número, é uma representação percentual, então tem que colocar 5 por 100. Cancelando esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, então nós obtemos então 1.000 é igual a 40 vezes 5, 40 vezes 5 vai dar 200T, tá? 40 vezes 5 dá 200. Então 1.000 é igual a... Esse 200 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, igual a T. Então T vai ser igual a, cancelando, 10 dividido por 2, 5. 5 meses. Então, esse foi o tempo de aplicação. Revisando novamente, capital 4.000, a taxa é de... O juros foi de 1.000, a taxa foi de 5%, então 5 por 100, um zero daqui com um zero de cima, um zero de cima com zero de baixo, sempre assim, um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. Sobrou um embaixo, aqui 40 e aqui 5, então 40 vezes 5 dá 200, T, porque 200 dividido por 1 vai ficar 200. O 1.000 está aqui, o 200 está multiplicando, vai para outro membro dividindo, 1.000 dividido por 200 dá 5, 5 meses, ok? Um abraço a todos, façam os exercícios, bons estudos, qualquer dúvida, entre lá no privado e peça auxílio que a gente está lá. Uma boa semana.